você ter ideia, Polônia, que é a cidade da minha mãe, é maior, eu acho. Se eu não me engano, ela é maior que Polônia. É menor que Polônia. Então é bem pequenininho. São José do Rio Preto pra lá, né? E aí lá a gente divertia muito. Aí eu me desconectava de tudo mesmo. Eu queria morar lá, meu pai que não deixou. O menino da porteira. Eu queria ser do sítio mesmo. É mesmo? Queria. Ainda tem planos pra isso? Não, hoje eu não acho que eu não gosto tanto mais, não. Não se Mas eu gosto de encaixa? pescar, eu gosto de pescar. Eu já Você- fui pescar no Mato Grosso, pescar à noite. eu Você é gostava de pescador, pescar. Igor? Pescador, meu. Não sabia, Ganhei esse velho. de um monte de isca, fiquei tão feliz. Meu amigo da Iscas. Como é que chama? Yara Iscas. Me deu um monte de isca. É de mesmo? sal. É. Ah, Eu gosto, já gosto de pegou pescar. peixe grandão? Grande, já peguei, já pintado. No rio, que é difícil, né? Peguei. Cevando bastante. Já peguei traíra à noite, que é difícil. Pesca à noite também? É. A traíra, pra você pescar à noite, ela é um peixe meio pré-histórico, assim, né? Vive na lama. Você pega a traíra, você pescou ela, aí você leva ela pra casa, põe na geladeira, ela tá viva no outro dia ainda. É um peixe muito resistente, pré-histórico. Por isso o Gente. nome deve ser, né? É. Traíra. Traíra. Não, é a traíra porque os dentes dela arrancam um dedo fora. Isso que é Sério? traíra, né? Ela tá assim molinha, aí você... ô mimbra! É coisa de família? Você adquiriu esse hobby como? Meus tios sempre gostaram de pescar bastante. E é uma aventura demais, muito legal. Você falou isso agora? Você viu a notícia umas semanas atrás do cara do cozinheiro japonês que foi picado por uma cobra morta? E o cara morreu? Mas é Você possível. viu? É. Era um cozinheiro. E aí ele tava fazendo um prato que era com cobra. Então imagina o seguinte, o cara O pegou veneno a tá lá. cobra, É. ele cortou a cabeça da cobra e dispensou, sabe? Tipo assim, fazendo aqui ó, a comida. Sim. Ele cortou a cabeça da cobra e fez assim. E continuou aqui agindo e tal. Num espasmo muscular, a cabeça da cobra... Não é que a cobra mordeu ele, mas foi um espasmo, entendeu? E o veneno tava lá ainda. Sim. O cara morreu, Nossa. picado por uma cobra morta, por uma cabeça É de que nem cobra. quando corta a lagartixa, É um ela perigo. continua se mexendo, É. a cabeça da cobra deu um espasmo. Deu um espasmo muscular. A traíra é E terrível. o cara morreu. Ela Meu Deus, continua... cara. Não, a traíra, ela é incrível. Você põe na geladeira, você deixa ela uns 6 horas. Você põe ela na água, ela nada. Ela é incrível demais, é coisa bizarra. E eu já pesquei ela à noite já. E pra você pescar ela, não é aquela pescaria normal que você joga assim a vara, espera a chumbada descer, não. Você tem que pegar a vara e ficar no rio assim, tchá, 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 fazendo barulho, que ela gosta de barulho, é um peixe ao contrário. Então você fica... Imagina o Igor. Então você pega uma cabeça de peixe assim, um lambari, você coloca no anzol e fica tchau, 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 tchau. Aí ela vai, que nem um bicho maligno e pega e... Mas ela é forte? Forte. Aí você... Ela tem vários tamanhos, mas elas são grandes assim, desse tamanho assim. Mas tem uns peixes que demoram horas pra tirar. Pintado demora às vezes 1 hora, 2 horas pra você tirar ele. Pra Ele é tirar muito da forte, água? pra tirar da água, que ele é Mas muito você vai forte. com um objetivo? Ele é um peixe de fundo, já é de fundo. Aham. E ele é muito forte, ele é grande, tamanho dessa mesa que tem pintado, tamanho dessa Você mesa. vai com o objetivo do dia. Tipo, hoje eu quero pegar um tal. Depende da isca e do anzol que você põe, né? A Yara Iscas. E era isso. Obrigado. E aí, cara, eu tô passada com essa informação. Eu nunca É. pesquei, eu não sei. Então, tipo, você pega o peixe e o peixe já mordido a isca, você leva 1h30 pra tirar da Pra água. tirar da água. Fica Tem gente que é mais. cansando ele. Cansando ele, porque aí tem uma hora que ele sobe a flor d'água, porque senão ele não cansa. São muito fortes. Eu tenho um aquário de peixe também. Eu gosto de aquarismo também. Eu tenho peixes amazônicos. Eu tenho 3 Oscars. Ah, se eu soubesse que você gostava, outro dia uma empresa me velho. procurou pra me dar um aquário. Aí eu Sério? perguntei pra quem eu conheço, falei, alguém quer um aquário? Porque eu não vou ter. Mas eu Ninguém ganho quer. toda semana um aquário. Eu não quero, não. Já tenho um Já bem tem grande, um. dá bastante trabalho, Qual o seu peixe favorito do aquário? Então, eu Sem gosto dos Oscars. preferência, Que né? eles são meio que pet. Eles são quase cachorro, meu. Eu chego, eles ficam felizes. Eles são muito queridos, meus peixes. É Naná, Ludovico e o Capitão Alma Negra, que ele não tem um olho. Uhum. E eles Eles são bravos entre eles Qual a também. raça? eles brigam, né? Eles são Oscars. São Aparaí. Apairi que chama, né? Mas o nome deles no aquarismo é Oscar. E eles comem peixe menor, eles comem larva de bigato. Eu fui no programa da Patrícia Bravanel semana passada. E era pra gente descobrir profissões diferentes. Profissões exóticas. Aí o homem falou assim, trouxe uma iguana, falou assim, ele é um dos meus clientes favoritos. Eu falei, eu já sei que você vende verme. Aí ele, caramba, você acertou, ganhei R$100. Porque iguana, tem uns animais que só comem verme desidratado, bigato grande.
E a gente compra no Mercado Livre, essas coisas. Que doido! Que do caramba. Eu Você vê compro programa bigato. de pesca? Tenébrio. Esses Vixe, eu acordava 7 da manhã pra ver. O pessoal lá, pesca e companhia. Dessa eu não sabia, velho. Eu não fazia ideia. Muito gosto. diferente. Tem a Fish TV, inusitado. né? Eu, na minha Tem. casa, só pego a Fish TV. Eu fico horas Você assistindo pensa em Fish fazer um TV. programa de pesca? Não quero. Não quer? dá pra fazer Um piada. podcast de pesca. Podcast de pesca dentro do Tem, rio, lá né? na Olá Podcast tem o Pó de Pesca. O pó de mesmo, né? pesca? Lembrei que alguém falou mesmo. Pó Ah, de não, pesca. é porque dá pra É uma trocar- zoeira, obviamente, mas é maravilhoso. Mas eu acho que renderia muita conversa, porque além das histórias, que muitos pescadores têm histórias boas. Tem. E tem que que ter um silêncio acontece. também. E tem um negócio, tem um negócio de silêncio, mas no negócio do podcast você pode trocar dica de pesca mesmo. Sim. Que nem agora tá muita gente pescando um peixe que chama pirarara. Tem muita gente pescando. Há muitos anos ninguém sabia pescar esse peixe. Como Que que tem que ser? Tem que ser uma isca artificial de meio animal, sabe? Que ele não gosta tanto de bichinho. Ele gosta mais de bicho grande. Então é isca de rato. A isca artificial tem que ser meio um ratinho, que faz um barulhinho. Porque aí, então, você trocando informação, você descobre o que o bicho gosta. Aliás, vocês não têm a pirarara em aquário, que é terrível. Ela come a bomba do aquário, você acredita? Que desgraçado. O que tem de amigo meu Violenta. aquarismo que fala, cadê a bomba do meu aquário? E ela tá lá. Tá na barriguinha dela. Tem que fazer cirurgia e tudo. Tem um amigo meu, que é o Guaraná. Cirurgia. Aliás, eu tenho um amigo meu veterinário só de bicho exótico, que chama Luiz Guaraná. Beijo do Guaraná. E ele Ele tá opera. fazendo publi aqui. pra- Ele pro opera Guaraná. peixe. Ele opera peixe. Opera o peixe iguana. pra tirar a bomba do aquário de dentro do É, peixe. tem muito peixe que dá câncer no ovário, porque não consegue desovar em aquário. Tem muito peixe que não consegue desovar em aquário. Aí empedreja os ovos, aí dá câncer. Aí tem todo o tratamento E lá. é muito caro manter um aquário? É mais barato que manter um cachorro. E mais fácil que manter um cachorro. Porque, ó, eu faço a troca parcial de água a cada 10 dias. Então, dada 10 dias só que eu vou lá, limpo tudo, e em 1 hora eu limpo tudo. Troco perlão, passo buchinha no vidro, é isso, meu. Porque é todo um planeta, o aquário é um planeta, meu. Tem toda a biologia, você Uma faz toda a biologia, atmosfera. atmosfera, tem as bactérias, cianobactérias, bactérias anaeróbicas, tudo que come toda a merda dos peixes e deixa a água limpinha. Então você não precisa ficar se preocupando. Você já teve aquele peixe o catacaquinha, assim, que anda assim no vidro? É, o limpa-vidro, que muita gente acha que ele é um peixe de limpar vidro, mas ele não é. Aliás, ele precisa de ração, esse peixe, eles são cascudos, né? Aham. São cascudos e eles comem ração, e muita gente acha que eles comem merda, eles não comem merda. Pelo contrário, eles fazem muita merda, eles são os peixes que mais sujam Eles aquário, que eles cagam cagam muito. desse tamanho. Nossa senhora. Às vezes fala, nossa, meu quarto tá sujo, tem o limpa-vidro, é porque ele tá cagando, meu amigo. Tem um peixe de Ele te aquário. enganou esse ano inteiro. Um peixe de aquário que parece um tubarãozinho. Pangaços. Mas ele é um peixe de água salgada, né, que é o cação. Será O que é um- tubarãozinho é o cação. É que Então- eu vi no pet shop, só que Então, tava junto com os o outros pangaços, ele parece bem. Fê, bota na TV pra gente. É. Procura pangaços. É, Ele agora, parece bem o quê? no Um aqua- tubarãozinho. eu mas não ele é entendo muito de aquário de água salgada, porque eu acho uma coisa muito difícil de tratar, muito difícil de ter. Tem amigo meu que pagou já R$500 num peixe de água salgada, colocou ele no aquário, o peixe fez assim. Nossa, Morreu. velho. Na hora. Porque eles são muito sensíveis, muito difícil de ter. Você tem que ter um skimmer, que é um negócio que faz espuma na água. Sabe que sabe, é uma coisa atual isso aí. Não descobriram. Ó, pangaços. Ó. É, eu acho que é esse aí. É esse mesmo. Mas esse aí é de água. Quer ele ver? é de Passa- água. Ele é de água doce. Doce, né? É de aquário Desce mesmo. um pouquinho mais, Fê. É de aquário, tem em aquário também. Olha o É. tamanho dele, olha que Eu acho que é desgraçado. esse mesmo. E às vezes ele parece que tá dormindo. Olha ali, ó. Ali na ponta, ó. Olha que legal. É, eu acho que é esse daí mesmo. Muito bonitinho. Bonitinho. Eu tive um Ele fica pangaços parado pequenininho. assim, ó. Ele, no aquário, depois que ele acorda. É. Eu tive o pangaços pequenininho, só que tem ele crescido. Em loja, assim, pra comprar. É. Bota aí, Benigno, Aruanã, pra vocês verem. Aruanã? É. Agora no aquarismo de água doce, tá Aruanã tendo- peixe ali, Tá ó. tendo muita gente tendo aruanã. Aliás, você que mora aqui perto aqui de São Paulo, tem uma linda lá no Pets. No É. pet Ele tem a É. boquinha pra cima. A aruanã, ela é bem cara. E Olha a cor ela dessa. nada lindamente, ela tem várias cores bonitas. E
lá no Japão, quando a sua empresa chega a 1 milhão de conta, tipo, você tem uma renda de 1 milhão, a empresa compra um aquário e põe uma aruanã, que é o sinal de sorte e de dinheiro. Ela é linda, né? E põe ela sozinha, que ela é um peixe bem solitário. E qual que é o que você tem? Como é o nome que você Eu falou? tenho Oscars. Bota aí pra peixe gente ver. Oscars, igual o prêmio. Nossa. Olha, meus filhos! Nossa. É. Ele tem uma textura Eu diferenciada. tenho um igual a esse e tenho um igual a esse aqui. E o outro também parece com esse, mas ele é ceguinho. Eles são bonitinhos, né, meu? Bonitinho. Tem o Bonitinho. véu, que ninguém gosta, que esse aqui, ó, o véu. Ninguém gosta desse. Por muito. quê? Porque eles mordem muito o véu um do outro, mas é bonito também. Uhum. É muito bonitinho. Inteligente. Tem algum que tem deixa carinho passar por a você? mão. Todos eles. É? Eles deixam passar a mão, comem na mão. É mentira. Eu peguei eles, era desse tamanhozinho, fiotinho. Então eu sou uma mãe pra eles, né? Nossa, cara. Bonitinho eles. E aquele que é mais comum é o beta, né? Que a galera Beta. tem mais... Peixe beta. Eu já tive também, eu já tive todos. Eu já tive todo tipo de peixe, bicho. Meu pai sempre me deu os animaizinhos. Eu tive um beta, mas ele era suicida. Ele pulou? Ele pulou várias vezes, a gente salvou ele várias vezes. É porque o Um que dia a acontece? gente saiu, quando a gente voltou, ele tinha tentado se matar sem ninguém perto. É porque o aquário que os betas, a beteira, na verdade, é um negócio sofrido pro beta. Né? Não é legal aquele aquário. O beta, o pessoal fala assim, ele é um peixe que não precisa de filtro. Ele precisa de filtro, ele precisa de água oxigenada. Não é porque ele respira fora, porque, por exemplo, você deixa a água lá, o beta na beteira, o beteira é tipo um negócio assim, né? Vai criando a gordura, a gente solta a gordura do corpo, o peixe também, né? A gordura vai ficando aqui, ele não vai conseguindo respirar depois. Ele só para respirar, chupa um monte de gordura, ele morre. Entendi. Então você precisa ter um filtro, precisa ter um aquário grande pra ele. O seu troca de cor e tem lindas bolhas? É. O seu é daquele que troca de cores? O meu caramba? aquário É. tem umas luzes. É, aqueles de cinema. Muito legal, eu gosto. Você compartilha isso? Você mostra o seu aquário? Eu seus mostro direto. Depois eu vou te mandar fotos pra você ver. peixes? Eu Que quero ver. incrível. Da Eu não hora. imaginava. Eu também não. É muito legal. tava sabendo, beta não. eu já tive, eu já reproduzi o beta, que o beta tem um sistema de reprodução bem legal, bem bonito, assim. Ele bate na fêmea. Aí ele É relacionamento abusivo, abusivo, isso, Igor. ele é um peixe sozinho, né? E quando ele acha uma fêmea, primeiro ele acha que ela é um macho e fica agressivo, batendo nela. Mas ela, insistente como uma grande mulher que quer fazer relação sexual, fica insistindo. Aí ele vai lá e aperta a barriga dela, solta os ovinhos, pega com a boca e leva pras bolhas. Ele faz um ninho de bolhas. Aí a fêmea vai embora, ele cuida dos filhinhos. Nossa, não, cara. ele é um abusivo, mas ele É é um paternal. abusivo, mas é um bom pai. Como Entendi. muitos homens aí, né? Entendi. Qual que é aquele peixe que eles se matam se você deixar no aquário? Um come o outro. Ah, tem vários, né? Principalmente esses grandes assim, esses peixes grandes igual o meu, eles são assassinos. Uma vez eu ia no aquário, ali em Ipiranga tem uma mulher que vende peixe e de aquário, e quando eu era pequeno, ela falou assim, tem um peixe aqui, meu, vou te dar de graça. Falei, obrigado, me deu. Era um Oscar fiote. E aí, o meu aquário era só de lebiche, aqueles peixinhos coloridos, bonitinho, né? Aqueles paulistinha. No outro dia, ele já tava com o peixe entalado na boca, assim. Porque você não pode misturar um peixe carnívoro grande com os peixinhos herbívoros que come raçãozinha, né? Porque eles viram... Nossa, come numa bocada, meu. Sim. O meu Oscar, até rato, tem gente que dá pra ele, ele come. Rato, fiote de rato, assim. Tá maluco. Eles são carnívoros, né? Eles parecem ter uns Mas eles não dentes. têm dente, né? Ele tem uma lixa. Ah, tá. Igual o pirarucu. A Anne foi pra Amazônia, agora me trouxe uma língua de pirarucu. É uma língua que tem uma lixa, assim. É pro peixe não sair, porque o estômago já mata com ácido, né? Derrete o peixe na hora. Então, a pessoa quer te presentear, dá um presente pro seu aquário. pro Nossa, seu me peixe. dão direto, meu. Eles ganham presente. Ração, Nutricom me dá muito presente pros meus peixes, pros meus filhos. Agora, falar em Anne, ela Pessoal mandou... do Aquarismo, posso mandar um beijo? Claro, Aquarismo em lógico. casa, meu grande amigo. Toda dúvida que eu tenho. Eu fui viajar agora pro Uruguai. Eles foram lá limpar meu aquário, Flávio. que bonitinho. Ajudar a Anne, porque a Anne tava quase matando meus peixes. A Anne tava lá? A Anne ficou na minha casa dando comida pra eles. E aí ele ia lá ajudar ele, o Flávio. Foi um querido. Obrigado, viu, Flávio? Aquarismo em casa.